uma formiga mesmo, ele gostava muito de doce. Eu desde pequeno, assim, que eu me conheço por gente, eu adoro doce. De atacar e pegar pudim, antes de ela fazia, tava quente, colocar na geladeira para esfriar, eu ia lá pegar um pedaço. Eu lembro assim, que desde que a gente era pequeno, assim, ia pro supermercado, em vez de a gente carregar doce, era ele que saía com um saco de bala no supermercado. Assim. Quem pegou esse saco enorme de balas? Eu não, nem eu. Flávio. Meu nome é Flávio, né? Trabalho na Embrago. Bom dia a todos. Eu trabalho com o Flávio há 7 anos. A gente soube da diabetes dele no final do ano passado. E o Flávio, ele fazia aqueles pratos com tudo, né? E daí eu dizia, Flávio, não pode comer isso, não deve comer aquilo, e pegava no pé dele. Tem bastante festinha de aniversário, ou café pela manhã, que alguém traz alguma coisa. Sempre tem bastante fartura de comida, né? E para mim foi um desafio muito grande deixar isso de lado. Tem diversos tipos de diabetes, por exemplo, a diabetes gestacional, que ocorre durante a gestação, mas a pessoa pode voltar. O diabetes tipo 1, né, ele acontece com formação de anticorpos, né, contra células beta-pancreáticas ou contra a própria insulina, né, então com isso ele passa a ser insulino dependente. Eu sou diabético desde os 9 anos de idade. Eu tenho diabetes mellitus tipo 1, né, que é o uso dependente de insulina. Eu tive uma série de tratamentos e consequências desse tratamento também ao longo dos 28 anos que eu tenho essa doença, né? Existe o diabetes tipo 2, que esse tem uma correlação genética bastante grande. A minha filha, ela é diabética. Só que a minha filha não é da minha parte, é da parte da minha esposa que era diabética, né? Todos os parentes por parte da minha mãe, né, têm diabetes, né? Então eu sabia por elas, né? Muitos já tinham até falecido, né? Comecei a ter uma necessidade muito grande de tomar líquidos. Associado com isso, eu tinha um peso bem excessivo e eu percebi que eu precisava diminuir meu peso, né? Mesmo sem saber que eu era portador de diabetes. Muitas doenças são hereditárias e que a gente tem propensão a adquirir. Mesmo tendo histórico da minha mãe, da minha sogra com diabetes, a gente não acredita que a gente possa ter. Eu perdi a minha mãe fazem agora 10 meses. E ela era diabética. O tio dele, que teve caso de amputação de perna em relação a isso. Eu nunca tive muito cuidado com a minha saúde, né? A gente só pensa em trabalhar, se divertir, então eu achava que isso nunca iria acontecer comigo. Mesmo com todos esses casos na família, demorou para cair a ficha do Flávio. Aos 56 anos, ele ainda tinha a ilusão, aliás, muito comum, de que não estava vulnerável a ter diabetes. Ainda bem que ele fazia exames de rotina. Eu estava com um peso um pouco alto, né? Daí a minha esposa, ela estava indo no Dr. James, se tratando em função do peso. O Flávio nos procurou em setembro de 2007, com um quadro não específico, não claro de diabetes, mas como ele tinha um histórico familiar, né? Sugerimos que fizesse os exames de controle. Bom, Flávio, a tua taxa glicêmica está realmente alterada em todos os exames, o que sugere sim que tu tens diabetes, especialmente quando os resultados são de alguém com histórico familiar como o teu. Até pensei que ele estava brincando quando ele falou aquilo. Claro, a mãe dele tinha, o primo também. Será que além de vida família é porque ele adora doces? Independente, né, de ter consumido ou não açúcar, ele provavelmente com essa idade ele abriria o quadro de diabetes. Isso não foi o fator determinante, né, para o aparecimento da doença. No momento em que ele apresenta o diabetes, apresenta-se já com uma certa obesidade, principalmente obesidade visceral, né, ele vai ter um diabetes de mais difícil controle. E daí, doutor? Eu vou fazer o tratamento, vou tomar o remédio e daí eu deixarei de ser diabético. Flávio, diabetes não tem cura.
Mas no teu caso, é possível sim administrar a doença e viver com qualidade, porque tu tens diabetes do tipo 2. Então, por hora, não precisa de administração de insulina, mas tu vai ter que tomar medicamento sim. Daí eu falei para ele que não era um bicho de 7 cabeças, né? Que é fácil de controlar, que a minha mãe também é diabética e ela consegue manter isso durante 10 anos estabilizada. A gente levou muito a sério, assim, a gente fez tudo dentro da risca. E ele emagreceu 6 quilos, né? E a glicose dele baixou bastante. E quase chegou ao normal. E aí, depois que chegou ao normal, a gente deu uma vacilada realmente, né? Eu levei mais um puxão de orelha, assim, para ver, te orienta que é isso aí mesmo e você vai ter que se cuidar. Então, é mudar realmente o estilo de vida. Mas depois que eu descobri, eu percebi, fui ler e já assisti reportagens, e isso eu estou tomando cada vez mais consciência. Na questão da diabetes, que é o caso do Flávio, existe no ambulatório todo um cadastramento das pessoas, onde elas são orientadas para que cuidem do seu diagnóstico, da sua saúde e que possam ter qualidade de vida apesar de. Eles promovem também algumas palestras. São diversas frentes assim que a empresa utiliza para trazer informações para os funcionários, por e-mail, jornal interno. Eu acho fantástico, né? É uma forma de a gente ser alertado para algumas coisas que a gente desconhece. E para mim, isso tem um valor muito forte. Certo, moçada? Bom trabalho, boa semana. Aquelas pessoas que já têm o diagnóstico, é muito importante, né, que tenham um bom entrosamento com o seu clínico, que tomem a medicação corretamente, que não tenham medo da insulina, se necessário, evitando dessa maneira as complicações crônicas. Problemas como derrame, né? Derrame cerebral, ataque cardíaco, trombose, a perda da visão. Aos 27 anos eu tive um tumor, em função também de debilitação ocasionada pelo diabetes. Com 18 anos, uma tuberculose bastante grave. E aos 33 anos eu tive um problema de visão, o qual hoje eu estou sem enxergar. Meu sogro, né, ele é diabético, já tem uma certa idade, teve uma série de problemas de saúde e hoje, infelizmente, ele até tem os 2 membros inferiores, as 2 pernas, ele já teve amputada parte das 2 pernas, talvez aí pela falta de cuidado ao longo de toda a sua vida, né? Aqui são saladas, a gente vai assim, colocando mais salada no cardápio, né? Esse aqui é um pão caseiro, os patês são diet, frango, peito de frango e alcatra e linguiça. Minha mãe é de fundamental importância. Acho que se ela não estivesse junto com ele não se cuidaria tão bem quanto ele se cuida agora. Porque eu acho que ela, diferente dele, percebeu muito mais a gravidade da doença. Os filhos agora moram cada um em uma cidade diferente, então realmente quem está no dia a dia com a pessoa, compartilhando as refeições, as medicações, é que realmente vai estar junto e influenciando nesse controle dele do tratamento mais adequado. E aí eu compro assim os livros do diabético, né? Compro as revistas de saúde. E aí eu tentei começar a ler muito assim para poder realmente transformar a nossa forma de viver. A parte mais vulnerável do meu tratamento é a minha vida social, que às vezes as reuniões eu tomo meio cálice de vinho, também já é suficiente para mim, depois eu tomo mais refrigerante. Esses dias eles fizeram canjica, aí ele ama canjica, tem paixão. Canjica! Aí eu olhei assim pra minha amiga, e a minha amiga disse, eu fiz pensando nele, eu fiz diet. Mais 70 dores, tem que ser muito forte para superar tudo isso. Percebi assim que na empresa ele tem se controlado bem, pelo menos os amigos lá me dizem que eles estão de olho e ele se controla. Quando eles vão comer doce no cafezinho, ele pega uma bolachinha salgada, toma um cafezinho dele. O apoio e até mesmo a vigilância da esposa e dos amigos da empresa são bons exemplos de como os reforços externos ajudam.
E ao mesmo tempo em que ele aceita ajuda, o Flávio também aceita o papel de seu próprio fiscalizador, com a consciência de que, embora ele possa fazer pequenas transgressões das regras, também não deve se descuidar. Acho que o que ele poderia melhorar mais era em atividades físicas. Atividade física mesmo, confesso que eu não estou fazendo, né, como deveria. O que eu estou fazendo é caminhar um pouco mais. De onde eu trabalho até no restaurante onde eu vou almoçar, no mínimo 3 vezes por semana eu vou até lá almoçar e depois eu volto. Então a gente tem que achar o equilíbrio mesmo e tentar compensar algumas coisas e ir mudando para chegar no ideal. Até então eu pensava que era uma doença que se eu eliminasse a ingestão de açúcar estaria tudo resolvido. Não é assim. Sempre tem que estar lembrando que outras coisas que tu vai estar ingerindo, né, vão estar produzindo a mesma quantidade de açúcar se tu estivesse comendo bombom, né? Por exemplo, massa, os carboidratos, né? Então esse controle tem que ser feito. Eu digo, antes eu tinha uma formiguinha em casa, agora eu tenho uma formiguinha diabética, então eu tenho que cuidar, porque é uma formiguinha um pouco diferente.